Um dos assuntos mais falados pelos síndicos de Balneário Camboriú é a regularização sanitária. E hoje você vai ficar sabendo quais as principais dúvidas e dicas, itens que você, síndico, precisa estar atento. Para falar sobre regularização sanitária, Balneário Camboriú, tudo que os síndicos têm enfrentado, esse assunto muito falado. Hoje nós estamos com a Janete Feijó, que é engenheira civil, diretora da EVA Serviços de Engenharia. Muito obrigada, Janete, pela sua participação. A gente sabe que a sua fama é muito boa aqui na cidade, da sua empresa, várias assembleias, síndicos com bastante dúvidas. Você participou também de palestras. Conta como é que, primeiramente, é uma lei. Existe em Balneário Camboriú uma lei. Por que ela é tão importante para os condomínios? Obrigada, Miriam, pelo convite. É um prazer estar aqui e poder conversar com todos. Essa lei, então, surgiu de uma importância que foi percebida de os condomínios se anteciparem à própria vistoria e fiscalização por parte da EMASA e fazerem a sua fiscalização, a sua vistoria, e daí sim declararem para a empresa, né, que estão regulares. E quem ganha com isso, né? Principalmente o município, né, o munícipe, a balneabilidade da nossa praia. Então, daí a importância realmente de se fazer essa vistoria e se proceder com essa declaração. A gente fala, o pessoal às vezes reclama da praia poluída, mas agora está sendo trabalhado há bastante tempo, né? Essa lei não começou agora, né? Já vem uma longa história, é isso, Janete? Na verdade, a relação de Balneário Camboriú com a rede de esgoto e essa importância do munícipe fazer a ligação, ela é bem antiga já. Ela é desde a época da Casan, desde a época em que se tinha outra companhia de saneamento no estado e no município. E então, com o programa Saneamento e Qualidade de Vida da década de 90, já se iniciou esse trabalho de fiscalização das ligações de esgoto pela Secretaria de Meio Ambiente de Balneário Camboriú. Depois, a Vigilância Sanitária, né, incorporou esse trabalho com o programa Banho de Mar, e quando a EMASA, então, assumiu o serviço no município, o programa Se Liga na Rede, que ainda existe, né, que continua existindo, esse sim assumiu, então, essas fiscalizações. No entanto, a lei, ela veio de uma forma bem interessante, pioneira da nossa região, de passar para o munícipe, para o condomínio, para o hotel, para a escola, para a universidade, para restaurantes, para quaisquer edificações não unifamiliares, para se fazer realmente essa vistoria, né? E daí sim, constatada alguma irregularidade, se fazer a regularização e informar, então, a EMASA dessa regularização. E como que fica a questão da responsabilidade do síndico e também o que o síndico deve fazer? Então, é do síndico a responsabilidade de protocolar essa declaração na EMASA. Né? Cabe a ele, antes de protocolar, verificar se realmente a edificação está regular. Então, cabe a ele fazer uma vistoria, não sabendo ele fazer, não tendo conhecimento, ou mesmo disponibilidade em fazer, contratar alguém que faça, porque no momento em que ele protocola essa declaração, ele está dizendo para a EMASA que o edifício, que o condomínio está regular, e daí sim, possibilitando a EMASA retornar ao condomínio e fazer a sua vistoria. E é bem importante o síndico até, inclusive, acompanhar essa vistoria, se for possível, né? Com certeza. Às vezes tem casos de síndicos que, a gente já falou muito sobre isso, de achar que está tranquilo porque tem uma RT, porque tem um laudo, mas nem sempre aquele laudo também teve eficiência, né? E contratar pessoas que têm essa expertise para trazer ainda mais segurança. Sabes, Miriam, a lei ela não vincula a existência de um laudo. Né? A lei não faz vínculo, menção a laudo e nem a RT, que é a questão de responsabilidade técnica. Entretanto, é importante o síndico realmente se basear numa informação, né, que existe num laudo técnico emitido por um profissional responsável e que fez a vistoria. E sim, é muito importante que o síndico acompanhe. Inclusive, é muito importante que o zelador, o porteiro, né, às vezes um síndico até que né, fazia parte do conselho, né, conselheiros do condomínio, porque às vezes o síndico ele recém assumiu, né, às vezes é um prédio
com pouca idade, então o síndico nem tem tanto conhecimento dos procedimentos ainda, dos processos. Então a gente acaba aproveitando, né, a informação de quem tem bastante conhecimento no condomínio para que a gente possa fazer uma vistoria mais completa também. É por isso que fica interessante também, por exemplo, aquela norma 16.280, que acaba o síndico tendo ali um histórico de tudo que está acontecendo, os apartamentos que estão sendo reformados. Acontece casos porque às vezes ele não sabe o apartamento que foi reformado, existem alguns casos assim, que aí como que funciona um pouquinho essa questão dessa vistoria? É assim, ó, nós classificamos os apartamentos em 4 categorias. Nós consideramos sempre, na ocasião em que a gente vai fazer a visita, que é a primeira conversa no condomínio, os tipos de apartamentos. Então, existe aquele apartamento padrão, aquele apartamento tipo padrão que representa os demais, né? Normalmente eles são classificados ou numerados com final 1, final 2, final 3 e assim sucessivamente, conforme o número de apartamentos por pavimento. Nesse caso, a vistoria pode ser por amostragem. O que significa isso? A vistoria não é necessário que seja feita em todos os apartamentos, e sim esses representam outros. Entretanto, existem alguns apartamentos que nós chamamos de diferenciados. Quais são? São aqueles que normalmente têm terraço, têm uma área externa, né? Diferente daqueles que não possuem essa característica na edificação. Então, normalmente no terraço existem ralos, né, de um terraço descoberto, então já é uma diferença com relação aos outros, e é comum quem tem o terraço, quem tem esse apartamento diferenciado, fazer modificações internas, né? Às vezes criar uma área externa, uma churrasqueira, né? Trazer área de serviço para a área externa, então a gente necessariamente temos que vistoriar. Não existe amostragem em apartamento que nós classificamos como diferenciados. Fora esses, em Balneário Camboriú é muito comum existirem apartamentos de cobertura, né? E por si só, esses apartamentos já têm uma planta diferenciada. Algumas são duplex e normalmente eles têm também área externa, piscina, spa. Então, carecem também de uma vistoria mais detalhada. Nesse caso, também não entra a questão da amostragem. Todas as coberturas têm que ser vistoriadas. E daí entra uma outra categoria, que daí está mais de encontro com o que você havia colocado, que são os apartamentos que nós classificamos como modificados. Ou seja, aquele apartamento que inicialmente era um apartamento padrão e que sofreu alguma alteração na planta baixa das áreas frias. Não é necessariamente uma reforma de troca de piso, revestimento, pintura, e sim alterações que podem implicar em alguma mudança na instalação sanitária, mais precisamente na parte das tubulações de esgoto. E você já tem sentido uma reflexão desse trabalho que está sendo feito até na vulnerabilidade da praia? Nós ainda não sentimos isso, mas a partir do momento em que EMASA, universidade, né, centros de pesquisa, o IMA, que é o nosso órgão ambiental estadual, forem fazer pesquisas e levantamentos da vulnerabilidade, é possível que isso venha a refletir sim. O Balneário Camboriú tem uma quantidade muito grande de edifícios condominiais e isso deve refletir sim na vulnerabilidade, principalmente quando nós estivermos mais próximo do final do prazo de protocolar essa declaração, o que vai nos levar a crer que os edifícios estarão regularizados do ponto de vista sanitário. Aqui até tem mais uma pergunta em relação, além da declaração, um laudo técnico precisa ter, o que precisa mais ser entregue para a EMASA? Na verdade, para a EMASA exige a declaração. O laudo técnico ele é feito para o condomínio, né? Então, normalmente o síndico contrata o serviço, né, da vistoria, que deve estar sim acompanhado de um laudo técnico, que deve ser daí a ferramenta com que vai se basear naquele documento para fazer as regularizações na edificação, caso sejam necessárias, né? Podem existir algumas situações em que alguma instalação não possa ser regularizada, né? Do ponto de vista técnico, haja esse impedimento. E daí sim, a EMASA vai exigir que algum profissional se responsabilize por aquela situação em que não tem como resolver. Isso acontece muito com frequência? Uma situação em que isso pode acontecer são os casos em que uma única tubulação, um único tubo de queda, escoe em conjunto os esgotos da pia de cozinha ou máquina de lavar louça com os esgotos da área de serviço, ou seja, tanque e máquina de lavar roupa.
Quando esse escoamento é por uma única tubulação, o que não é correto, né? O correto seriam duas tubulações distintas, mas caso isso escoe numa única tubulação e o destino seja a caixa de gordura, não há como separar. Não há viabilidade técnica para se fazer essa separação, na maioria dos casos. Até porque a muxeta, né, aquele material que protege a tubulação, não suporta, não comporta mais uma tubulação. Então, é um caso em que, se o profissional, se o engenheiro constatar essa, né, situação, ele precisa sim dar um laudo técnico, fornecer um laudo técnico que, né, assuma essa informação, e a Inmasa daí vai verificar, vai se, né, certificar dessa impossibilidade, e pode sim, mesmo assim, dar o certificado, que é o passo seguinte por parte da Inmasa após a regularização. Janete, e de acordo com a tua experiência, qual o tipo de condomínios que estão a maioria dos problemas? Qual o tipo de edificação? A gente tem percebido, Miriam, que os edifícios mais antigos apresentam mais irregularidades. Sejam irregularidades da própria construção, né, algum equívoco, alguma interpretação equivocada, errônea da própria norma da ABNT, e principalmente as interferências que ocorreram nos anos, né, no decorrer dos anos, do uso dessa edificação. Então, a gente percebe edifícios mais antigos com mais irregularidades. E quais seriam os principais problemas, os mais comuns dentro desses edifícios, né? Os mais comuns estão mais na parte térrea, no que diz respeito às caixas, né, as caixas de passagem, as caixas de gordura, né, as tubulações. E nos apartamentos, aqueles apartamentos que sofreram modificações. No caso, ele também comentou do espaço gourmet, né? E isso eu vejo como é comum isso acontecer, né? Principalmente no litoral, né? É bastante comum, exatamente. Então, assim, nos apartamentos, eles foram sendo incorporadas áreas que muitas vezes não existiam antes, né? Exemplos bastante comuns que nós temos encontrado, salões de festas, espaços gourmets, em que o esgoto da pia de cozinha não tem como destino a caixa de gordura. Então, isso hoje, atualmente, já é uma situação, né, muito compreendida, né, de fácil compreensão. Mas, talvez por um tempo, né, esse entendimento não existia. E no caso dos apartamentos, Janete, quais são os problemas mais comuns? Veja, nós temos encontrado mais problemas nos apartamentos, como eu dizia antes, mais antigos, mas que também são maiores. Por quê? Porque acaba dando margem a alterações. Aquele apartamento pequeno, de apenas um banheiro, uma área de serviço, cozinha, muitas vezes até integradas, não dá muita margem para mudança na planta baixa. Entretanto, aquele apartamento que tenha, por exemplo, um banheiro social, uma área de serviço com banheiro, uma dependência de empregada com banheiro, é comum que essa dependência de empregada, esse banheiro, tenha se transformado num lavabo ou numa suíte. Então, na verdade, essa mudança faz com que, obrigatoriamente, tenha que ser feita uma vistoria para verificar se não houve ali algum equívoco no que diz respeito à ligação e esgoto dessa área fria, desse, então, banheiro de dependência de empregada, por exemplo, que foi transformada num outro banheiro. Antes de eu continuar aqui, porque a gente recebe algumas perguntas de síndicos, a gente faz parte de vários grupos, e quando falou desse assunto, a gente vieram as perguntas. Uma curiosidade que eu tenho até, sacadas, por exemplo, deve ser um problema a questão de xixi de cachorro, por exemplo. Isso acontece na vistoria, está sendo cobrado, isso como funciona? Na verdade, a questão do uso do ambiente, muitas vezes nós não temos conhecimento, né, a não ser que nos seja dada alguma informação adicional. Os ralos de sacada, eles têm que ser destinados à instalação de esgoto, né? A Inmasa tem exigido esse tipo de situação. Então, todo ralo de sacada, aberta ou fechada, ela tem que ter como destino, e tem que ter como destino o sistema de esgoto, né, a caixa de inspeção da Inmasa. Entretanto, o que nós temos percebido, Miriam, é que muitos ralos de sacada destinam para sarjeta ou mesmo para rede pluvial. Então, essa é uma adequação que muitas vezes tem que ser feita quando possível, e às vezes cabe até uma justificativa do profissional, do engenheiro, de alguma eventual impossibilidade de regularização.
Ah, então foi interessante a minha pergunta, viu? Sim. E em relação assim também às soluções, se elas são genéricas ou todos os condomínios, ou quando se fala condomínios, normalmente cada um tem suas peculiaridades, é assim também no caso da regularização? Cada condomínio tem a sua peculiaridade. Não existe a gente entende, é de conhecimento técnico seguindo as leis e normas, a lei municipal, do que tem que ser feito, né? Qual é o destino que tem que ser dado. Entretanto, não existe uma situação que vai caber para qualquer condomínio, porque vai depender da posição das caixas, vai depender de onde estão as prumadas, vai depender do tamanho que tem que ter as caixas de gordura, por exemplo, que vão depender, né, cada uma da contribuição dos apartamentos, dos pavimentos, que vão contribuir para cada caixa. Então, não existe uma situação em que um laudo vai servir também para o outro. Não existe. A vistoria ela tem que ser feita, a constatação tem que ser feita, a orientação, a recomendação do que deve ser feito também faz parte do laudo. Então, o laudo técnico, ele simplesmente não traz apenas as constatações. Ele tem que trazer, no final, conclusões e recomendações. O que tem que ser feito para que seja regularizada aquela situação. Ou seja, um laudo, às vezes, de uma página não é bem assim, né? Tem que ficar atento a isso, né? Não é bem assim, né? Nós costumamos fazer bastante imagens, entretanto, não publicamos imagens de áreas privativas, né? Não é interessante que sejam divulgadas, mesmo que num laudo técnico, imagens de áreas privativas. Então, a gente se mune de imagens para poder traçar uma solução para aquele caso que eventualmente esteja errado. Mas, sim, no que diz respeito às áreas comuns, né, inclusive coberturas, telhado e salões de festas, garagens, ralos de garagens, caixas de gordura, tudo isso a gente, né, faz um levantamento muito detalhado, porque assim que tem que ser, né? Não existe uma solução que sirva de um condomínio para outro, cada caso é um caso, então tem que ser feito um trabalho bastante minucioso. E daí, no caso, deve até entrar algumas dicas, porque muitas vezes você passar isso para o morador, que às vezes vai ter uma intervenção grande, né? Eu já participei ali de edifícios que eu vi realmente que foi uma transformação gigante. Em alguns casos, até o síndico aproveitou ali para fazer uma reforma a mais, para resolver algumas das questões. Aproveitou até parabenizar, por exemplo, a Aline, que é a Aline Pacheco, é uma das síndicas profissionais que a gente acompanha o trabalho dela, colocou tomada elétrica já para os carros, então aproveitou para fazer aquela intervenção, agora está ficando tudo muito bonito, né? Então aproveitar também para ver essas situações aí, para manter o condomínio sempre em ordem. E Miriam, quando você fala das reformas, daí vem a importância de serem contratados profissionais que realmente vão orientar no que diz respeito às questões de água e esgoto, uma instalação correta. Isso tanto nos apartamentos, né? E é muito comum apartamentos sofrerem reformas e modificações. É muito importante que o profissional, o engenheiro, o arquiteto, proceda realmente, oriente para que a utilização da tubulação seja a correta. E das áreas comuns da mesma forma, né? As reformas, as alterações, as ampliações que são contratadas pelo síndico, pelos conselheiros, elas devem sim ser precedidas de projeto, né? E de uma execução bem fidedigna ao projeto e que respeite realmente as tubulações. Janete, você comentou ali de áreas comuns, a salão de festa e tudo mais, mas tem vários condomínios que têm salas comerciais. Qual que é a tua visão? O que está acontecendo em relação ao que os síndicos têm que saber em relação à regularização sanitária? Se a sala comercial faz parte do condomínio, ela precisa sim ser vistoriada, porque a declaração que vai ser protocolada vai dizer respeito também a essa sala comercial. É muito comum salas comerciais pequenas, né? Às vezes lojas, né? Escritórios que têm um banheiro, uma pia de cozinha. A vistoria não é feita por amostragem, não existe amostragem, cada sala comercial tem que ser vistoriada e tem que ser constatado, claro, a ligação correta de esgoto. Quando a sala comercial for um restaurante, uma lanchonete, um supermercado, isso é comum de acontecer, uma pizzaria, essa vistoria é mais detalhada, né? Porque normalmente podem existir mais banheiros,
vai demandar uma caixa de gordura com uma dimensão maior, porque a geração de gordura por esse estabelecimento é diferenciada. Então, como a gente falava antes, cada caso é um caso e não tem como não vistoriar, né, não fazer parte desse pacote da vistoria a inclusão das salas comerciais desse condomínio. Tem uma equipe toda formada e sim, a gente sempre fala também do papel do cidadão, do síndico, da engenharia, da prefeitura, todo mundo fazendo o seu papel pelo objetivo principal, que é manter a praia limpa e ter turistas na cidade. E principalmente agora, esperamos que passe o coronavírus, tudo volta ao normal com a praia limpa, né? Nada melhor do que isso. Janete, muito obrigada. Gostaria de te agradecer muito a sua participação, para a gente trazer esse conteúdo para os síndicos Balneário Camboriú, mas que sirva de exemplos para outras cidades que são litorâneas e que mantenham, para manter tudo. Inclusive, Santa Catarina tem que correr bastante aí para a gente sair, buscar o que foi deixado para trás, né? Muito obrigada. Para vocês também que acompanham o Condomínio no Conde TV nas quintas-feiras. A revista vai ter novidades na próxima edição. E a Janete vai trazer também sempre o conteúdo para contar para a gente como é que está sendo esse trabalho nos condomínios. Obrigada, Janete. Eu agradeço a oportunidade, Miriam. É um prazer, é muito bom poder compartilhar com todos essa nossa vivência. E é tão importante, né, que todos procedam à ligação da melhor forma, que protocolem a declaração e, quem sabe, então, a gente consiga realmente, né, resgatar balneabilidade como deveria ser e com muito mais tranquilidade e segurança. É isso aí, pessoal.